Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e os teus projetos. Amém? Amados, nesse vídeo nós traremos a mensagem sobre a integridade cristã. Vamos falar um pouco sobre isso, debater um pouco sobre isso, estudando dentro da palavra de Deus sobre o que é, para que serve e como ter a integridade cristã. Também no final desse vídeo, eu estarei orando por você, abençoando a tua casa, abençoando a tua vida financeira, abençoando a tua vida conjugal, trazendo o poder de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Pois é, nesse vídeo nós vamos tratar então da integridade cristã. Mas o que é integridade cristã? Segundo alguns dicionários que eu olhei online, integridade significa um todo. Aquilo que não está faltando, ou seja, um corpo completo. O sinônimo mais próximo de integridade seria inteireza. Por exemplo, o Brasil ele só é íntegro porque todos os seus estados que compõem a federação estão dentro dele. O corpo humano é íntegro a partir do momento que não falta nenhum órgão. Ou seja, integridade é quando está completo, quando algo está completo. E o que é integridade cristã? Integridade cristã também é quando o ser humano está com o seu caráter completo, de todos os conceitos, sentimentos e ingredientes que vêm de Deus. São conceitos, valores e sentimentos. Quando o corpo humano, o ser humano, está com o seu caráter completo, ele está com todas essas três coisas, conceitos, valores e com os sentimentos humanos que vêm de Deus. Que conceitos seriam esses? Que valores seriam esses? Que sentimentos seriam esses? Se eu fosse dizer aqui um por um, eu com certeza não iria falar todos, porque são centenas deles. São sentimentos, valores e conceitos que foram dados de Deus para nós. Para você entender onde eu quero chegar, eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis 1, 26 nos dá uma amostra mais ou menos de como o homem é conceituado, foi feito, foi completado, foi cheio daquilo que Deus tem para nós. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Apenas aí. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem completo. Porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Pastor, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas em que sentido? Com certeza não fisicamente, porque Deus diz a palavra de Deus que é espírito. Deus não tem forma física. O que o homem foi feito à imagem e à semelhança dele foi no seu caráter. E a primeira coisa que Deus colocou no homem foi o amor. Porque do amor deriva todos os outros sentimentos, todos os outros conceitos, todos os outros valores. Do amor vem a misericórdia, a compaixão, a piedade. Do amor vem a justiça, porque quem ama é justo. Do amor vem uma série de outros sentimentos, uma série de outros conceitos, uma série de outros valores que regem o homem e faz com que o homem ande nessa terra de uma maneira mais humana, se é que a gente pode dar esse conceito, esse nome, humano, de uma forma mais agradável, mais aceita, de uma convivência mais
passível, de paz, sem guerra, Já pensou o homem se ele fosse totalmente ausente desses sentimentos? Nós viveríamos em guerra constantemente, um matando o outro, sem ter remorso, sem ter nenhum tipo de culpa, sem nada. Então o amor foi o primeiro sentimento que Deus colocou dentro do homem. Quando fez o homem, o fez com o seu caráter, o caráter do homem, igual ao de Deus, na sua imagem e na sua semelhança. Só que quando o homem caiu, o homem perdeu essa imagem e passou apenas a ser semelhante a Deus. Então ele deixou de ser íntegro, ele perdeu parte do caráter de Deus. Ele perdeu parte dos sentimentos que Deus tinha colocado no coração dele. E por isso o mundo virou essa bagunça que está aí hoje. O homem deixou de ter compaixão, deixou de ter vergonha na cara, deixou de ter uma série de sentimentos que é necessário para uma vida cristã. E como é que o homem pode resgatar esse caráter, voltar a ser íntegro novamente? Quando ele aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu verdadeiro e único resgatador, legítimo resgatador. Quando o homem aceita que Deus trabalhe no seu coração, permitindo que o Espírito Santo comece a fazer aquela limpeza, tirando tudo aquilo que não é de Deus do coração do homem, porque não tem como, irmão. Para você entender como é que funciona a salvação, Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ouve clamando lá no mar, no lamaçal do pecado. E embora ele seja santo, puro, limpo, maravilhoso, ele enfia as tuas mãos no meio daquela lama e nos resgata. E a partir do momento que ele nos vê, nos tira, ele percebe toda aquela sujeira que veio do lamaçal. E a partir daí ele começa então a fazer uma purificação, uma limpeza. Porque como é que ele vai colocar as suas virtudes em algo que está sujo? Não tem como. Então ele começa a limpar devagarzinho, porque é doído, a limpeza é doída. E ele começa a retirar tudo quanto é impureza, tudo quanto é imundície do pecado. E a partir do momento que ele vai limpando, ele vai percebendo que aquele vaso, aquele homem que ele tirou do lamaçal do pecado, tem trincas, tem falhas. E ele mesmo assim ele vai limpando, termina de limpar tudo. Quando está tudo limpinho, perfeito, ele então vai ver que o homem tem muitas falhas. Que se ele colocar a unção dele ali, ela vai vazar por aquelas falhas. E aí o que acontece? Então ele tem que começar então a tampar aqueles buraquinhos, aquelas falhas, aquelas trincas. Tem vezes que isso não é possível, porque o homem está tão quebrado pelo pecado, que é melhor fazer de novo. E aí começa um processo muito dolorido, que é o de quebrar aquele vaso, moê-lo, isso dói pra caramba. Mói, quebra tudo. Vem com a água, amassa, também dói pra caramba. Aí vai remodelar aquele vaso. Deus vai remodelar aquele vaso. Poxa, colocou tudo, agora ficou melhor, tá bom? Não, ainda não terminou o processo, tem que pôr para secar, porque senão quebra fácil. São processos dolorosos, doídos, mas que são necessários. Aí depois que está sequinho, o que ele faz? Terminou? Não. Ele está duro ainda, mas ainda não tem resistência. Qualquer coisa que acontecer, ele quebra. Vai para onde? Para o fogo. A parte mais doída. A mais difícil de todas, mas que é extremamente necessário ser queimado no forno para que se pegue rigidez, consistência, para que o homem se torne forte na palavra de Deus. E aí vem o melhor de todos. O homem já não tem mais falhas, não tem mais trincas, está fortificado, forte. Aí Deus vem e o enche com a sua unção. E nessa unção, o que contém essa unção? Unção, para quem não sabe, é a capacitação. A palavra unção é capacidade, é quando Deus te dá uma ordem e uma capacidade para você fazer determinada coisa. Jesus Cristo pregou uma única palavra em todo o seu ministério de 3 anos. Ele disse: eu fui ungido para trazer paz aos que estão em guerra, para curar os enfermos e dar vista aos cegos, e para libertar os cativos. Ele não pregava outra palavra. Ele pregava isso
e fazia os seus milagres. Jesus Cristo só passou a fazer isso a partir do momento que ele recebeu a unção de Deus através do batismo do Espírito Santo, lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado pelo seu primo, o João Batista. Quando ele recebeu essa unção de Deus, ele começou o seu ministério. Amém? Da mesma forma, é conosco. Nós só temos condição de trabalhar para Deus quando nós recebemos a unção. E quando nós recebemos essa unção, essa capacitação, Deus também coloca lá também, novamente, o caráter que era dele. Aquilo que estava faltando. Mas quero voltar quando o homem caiu. Mesmo o homem não estando totalmente íntegro diante de Deus, mesmo em falha, mesmo ele longe dos caminhos do Senhor, parte do caráter de Deus ainda está dentro desse homem, dessa mulher. Que é uma prova. O bandido, por mais assassino, por mais sádico, por mais mal que ele possa ser, ele não sai matando todo mundo no meio da rua. Ele não mata. O bandido pode ser o maior traficante do mundo, que ele tem amor nos seus filhos, tem amor na sua esposa. Isso faz parte do caráter de Deus. Ele não está íntegro. Falta alguns conceitos, falta ainda alguns sentimentos, falta ainda alguns valores que foram deturpados pelo diabo, foi tirado pelo diabo através do pecado, mas ele ainda guarda algumas coisas de Deus dentro de si. Mais uma prova. Eu fui repórter, policial, trabalhei em muitas matérias e às vezes eu ia entrevistar alguém que tinha sido preso e ele não queria mostrar o seu rosto porque para não envergonhar a sua mãe. Tinha vergonha da sua mãe. Isso é parte do caráter de Deus que está lá. Não está todo o caráter de Deus, não há uma integridade do caráter de Deus nessa pessoa, mas parte está lá. Ou seja, todo ser humano nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Todo mundo nasce sabendo que é pecado matar, roubar, prostituir. Se ele o faz sabendo. O que está faltando aí não é sabedoria, mas sim a temência, que fez com que esse homem caísse em pecado. Outra prova de que, mesmo de forma errada, há o caráter de Deus nas pessoas. Um estuprador, por exemplo. Se os bandidos souberem lá dentro da cadeia que ele é estuprador, eles matam ele. Os outros não aceitam esse crime. É o pior crime que tem entre os bandidos. Mesmo eles têm os seus códigos, têm as suas limitações. E o que limita isso? O caráter de Deus. Mesmo eles estando errados, eles têm um pouco da temência de Deus ainda no seu coração. E fazem até o que é errado em nome achando que está certo. São pensamentos deturpados pelo diabo, mas que o caráter de Deus, o sentimento de Deus ainda existe naquele coração, ainda existe. Nenhum ser humano é totalmente ausente de Deus. Isso não é possível. Voltando à integridade, então. A integridade cristã. Por que temos que ter essa integridade? Ou melhor, como nós devemos, eu quero passar depois para essa parte, mas não quero pular etapas, eu quero seguir um cronograma dessa mensagem. E agora eu quero falar para você o que é parte disso aí. Como eu faço para poder adquirir, a voltar a ter essa integridade cristã? Como eu disse, o primeiro passo é buscar o Senhor Jesus. Integrar na vida dele a sua vida nas mãos dele. Colocar nas mãos do Senhor Jesus, sem reserva, sem preconceito, aceitar as suas correções, ter paciência, para que ele possa te remodelar, para que ele possa te limpar. É um processo longo, demorado, doído, sofrido, mas que é extremamente necessário que Deus faça tudo isso que eu disse antes. Te pegue do lamaçal do pecado, te resgate, te tire de lá primeiro, te limpe,
te reconstrua para depois te encher do poder de Deus. Amém? Te encher da unção de Deus e restaurar em você o caráter cristão, fazendo que você seja novamente uma pessoa íntegra diante de Cristo, diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Aceitar o Senhor Jesus e permitir que Ele faça a obra na tua vida, meu amado. Sem rebeldia. E ao mesmo tempo, buscar sabedoria na palavra de Deus. É muito importante que você tenha essa consciência de que ao mesmo tempo que Deus vai tratando de você, e quero te falar uma coisa que você talvez esteja hoje, infelizmente, já ouvindo, de muita cabecinha aí endemoniada. Deus jamais vai tratar de você isoladamente, fora do convívio humano. Esse negócio da pessoa se isolar, ser um ermitão, ser uma pessoa que vive longe das outras, buscando santidade, buscando o que é divino, isso é mentira. Deus vai tratar você dentro da igreja, não é fora dela. A igreja é o maior hospital de Cristo. É lá dentro que Ele vai te ensinar a amar. Como que você vai aprender a amar alguém longe de todo mundo, sozinho? Como que você vai aprender a ter compaixão de alguém se você não se doer pelo o que o seu irmão está passando do lado? Como que você vai aprender a adorar a Deus se você não vê alguém adorando? A orar se você não vê ninguém orando? A buscar a Deus se você não vê ninguém buscando? É dentro, meu amado, é da igreja que você vai ser restaurado. É dentro da igreja que você vai ter a tua vida modificada, que você vai ser curado, que você vai ser limpo, que você vai ser restaurado, vai ser totalmente refeito pelas mãos de Deus. Não é fora da igreja, não existe isso. Se alguém falou isso para você, é mentira. Busca na Bíblia, você vai ver que é mentira. A igreja está aqui, é constituída por Deus, para que você o busque e o encontre dentro da igreja. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que se a gente buscar a Deus em qualquer lugar, é verdade, meu amado. Mas buscar a Deus e ter uma resposta é uma coisa, e você ser restaurado é outro. Deus vai te responder para você ir para a igreja. Quando você perguntar, se você perguntar nas suas orações em isolado, o que eu devo fazer? Eu falo, vai para a igreja. Ele vai te responder dessa forma. Então não venha com essa conversa, com essa enganação, que você vai ser restaurado e você vai servir a Deus fora da igreja. É mentira. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo a igreja só de Cristo, aquela espiritual, não. Para você fazer parte da igreja de Cristo espiritual, é necessário que você faça parte de alguma congregação aqui na terra. Como é que você vai viver em harmonia com seus irmãos no céu, se você não consegue viver em harmonia com seus irmãos aqui na terra? Hein? Então, para você ser restaurado, busque uma igreja. Não tem como você ser restaurado fora dela. O segundo passo, como eu disse, lê a Bíblia. Se aprofunde, estude a Bíblia. Por quê, pastor? Por quê? Porque as enganações como essa que eu acabei de dizer, que você vai ser restaurado fora, longe de alguém, longe da igreja, vão bater na tua porta todo santo dia. Cristo, quando foi tentado no deserto, ele foi tentado por 3 vezes. Nas 3 vezes o diabo, em 2 das vezes, melhor dizendo, o diabo usou a própria Bíblia para poder enganar a Cristo, para poder dissuadir a Cristo, fazer aquilo que ele queria. Porém, Jesus Cristo usou a própria Bíblia para ressarchá-lo, para responder a ele que aquilo era errado. É muito importante que você esteja fundamentado na Bíblia. E mais do que isso, que você pratique a Bíblia. Para que quando as intempéries do mundo vier sobre a tua casa, sobre a tua vida, você resista como aquele homem que teve a sua casa fixada na rocha. Porque aí vem as mentiras do diabo, porque ele é perfeito para fazer isso, ele é mestre da mentira. Vem as mentiras do diabo, vem as enganações, e olha, como eu disse para você, ele é sagaz, ele não é bobo. Ele vai usar a Bíblia.
Hoje existe um termo chamado pós-verdade. O que é isso? Pós-verdade é quando alguém pega várias verdades para se fazer uma mentira. Ele pega as verdades fora do contexto para poder fazer uma mentira. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem, inclusive dentro da Bíblia, uma pós-verdade. Quando Paulo diz assim, ó, todas as coisas lhes são permitidas, mas nem todas lhes são lícitas. Quando Paulo falou todas, você vai entender, se você for levar o pé da letra, e alguém for maldoso para poder falar isso para você, e você acreditar, você vai achar então que é permitido então matar, roubar, prostituir, vai bater de encontro com o próprio mandamento. Então nesse caso aí, Paulo usou um hiperlativo para poder dar força, ênfase a algumas coisas que o povo estava reclamando que queria fazer. Nesse caso, todas não são todas. Mas a pessoa pega essa frase fora do contexto, por essa razão que é bom você saber ter conhecimento bíblico. Se você, por exemplo, não souber que os 10 mandamentos te proíbem certas coisas e outros mandamentos também e outras partes da Bíblia te proíbem, você cairia nessa. É apenas um exemplo que eu estou te dando. Se alguém chegasse em você e diz, eu posso fazer o que eu quiser porque a própria Bíblia me diz que todas as coisas me são permitidas. Se você não tiver conhecimento bíblico, você vai acreditar nele. Mas quando você tem conhecimento bíblico, você vai falar, não é todas não, essas todas aí é apenas uma parte. Porque não é possível, por exemplo, não é permitido você matar, roubar, adulterar, cobiçar a mulher do próximo, mentir. Isso é conhecimento bíblico. Como da mesma forma que Cristo rebateu ao diabo lá no deserto, você vai ter condições de rebater essas mentiras que estão vindo. E como eu disse, essas mentiras elas não vêm ao acaso. Alguns são amadores e querem pegar pessoas de baixíssimo conhecimento, ele fala e nem cita a Bíblia. Mas quando a coisa é um pouquinho pesada, eles já vão citando a Bíblia para poder te enganar. Olha, os maiores enganadores que eu vi ultimamente que estão me atacando são pessoas extremamente de conhecimento da Bíblia. São pessoas que citam a Bíblia de cor. Se eu não tivesse um pouquinho de conhecimento bíblico, eu cairia na fé. Mas graças a Deus, que Deus me deu um pouco de conhecimento bíblico, e eu busquei também, e graças a Deus que eu tenho uma certa integridade cristã, para que eu não caísse nessas armadilhas do inimigo. É para isso que serve a integridade cristã. Para que quando vier esse tipo de tribulação, e pode ter certeza, meu amado, vai vir. Para quando vier essas tribulações, não é se, é quando vier as tribulações, você não cair. Porque vem tribulação em forma de doença, de dificuldade financeira, vem tribulação em forma de questionamento, até mesmo dentro da Bíblia. Se você não tiver essa integridade, se você não tiver conhecimento, você cai. Ou seja, a integridade cristã é para que você se mantenha de pé diante das circunstâncias. Não caia. É para que você se mantenha sempre diante de Deus. Da mesma forma que aconteceu com Jó. Tudo aconteceu contra Jó. Mas ele era um homem íntegro. Não tinha falhas no quesito de caráter. Porque tinha nele o caráter completo de Deus. E ele resistiu até mesmo à morte dos seus filhos. Perdeu tudo, inclusive a saúde. Jó é um exemplo de pessoa íntegra. Eu não estou dizendo que vai acontecer igual a ele com você. Eu estou dizendo que vai vir provações. E se você não estiver firme na palavra de Deus, se você não tiver uma integridade cristã, você cai. É para isso que é bom você, ou melhor, é para isso que é essencial para que você tenha uma vida diante de Deus limpa, reta, fiel, sem nenhuma mácula. E quando Deus te chamar para a obra dele, ele poder confiar que você vai fazer uma boa obra. E não acontecer o que está acontecendo hoje. Pessoas sem o menor preparo, nem bíblico e sem nenhuma integridade dos conceitos, dos sentimentos e dos valores cristãos na frente da obra. Aí o que acontece? Nós vemos pastores adulterando, nós vemos ministérios caindo em desgraça, nós vemos, pior ainda, ministérios inteiros sendo enganados.
sendo ludibriado. Uma multidão de pessoas sendo enganadas, sendo levadas para o abismo. Por quê? Porque temos uma pessoa na frente da obra que não é íntegra. É um lobo em pele de cordeiro. Ele já caiu nas garras do inimigo. Tudo isso, meu amado, porque a pessoa não tem integridade diante de Deus. Não tem aquele sentimento, aqueles conceitos, aqueles valores que são inegociáveis, incorruptíveis. Porque, com certeza, o diabo vai bater na tua porta para te corromper. E quando encontrar uma pessoa incorruptível, íntegra, é como diamante, inquebrável. Não suja, não se contamina, não permite que o diabo faça dele o que bem quer. Um instrumento nas mãos do inimigo. Pelo contrário, é um instrumento nas mãos do nosso Deus. Amém? Isto é integridade cristã. É para isso que ela serve e é dessa forma que você adquire ela. Amém, meus amados? Eu quero nesse instante agradecer a você por todo o apoio que tem nos dado. Para você que tem ofertado nessa obra, para você que tem dizimado conosco, eu quero fazer uma oração especial nesse instante, te abençoando, em forma de agradecimento. E se você vai ofertar na nossa casa, no nosso projeto, se você vai também dizimar, eu quero abençoar, consagrando esse dízimo, essa oferta também, vou fazer essa oração. E no final eu quero abençoar todo mundo, todo aquele que está assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante eu consagro os dízimos e as ofertas do teu povo para a tua obra. Através da obediência e do amor, eu repreendo todo espírito maligno que vem destruir, meu Pai, atacar essa pessoa. Mas agora ele está fechando a brecha, está fechando a porta para que o inimigo não entre nas suas finanças, através do seu dízimo e das suas ofertas. Senhor, abençoa esse dizimista, abençoa esse ofertante. Abençoa também esse que dizima na sua igreja, oferta na sua igreja, e até mesmo esse que não tem condição de dizimar e nem de ofertar. Abençoa a vida financeira deles assim mesmo, em nome do Senhor Jesus. Cobre eles com teu manto, com teu poder. Coloca, meu Pai, no coração daquele que acha que não é preciso dizimar, que não é obrigatório dizimar, coloca a tua verdade. Tira essa mentira do inimigo dos corações deles. Mostre para eles como o Senhor ainda é fiel e quanto o Senhor ainda tem misericórdia. Mostra para eles a necessidade, a obrigatoriedade de se dizimar, de se ofertar na casa do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero nesse instante também colocar na tua presença cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo nesse momento. Meu Deus, eu não sei qual é o problema de cada um, mas eu sei que eles têm a solução no nome do Senhor Jesus. Eu não sei se é um problema de saúde, se é conjugal, se é uma porta do emprego que alguém está pedindo, se é, meu Pai, um vício, principalmente nessa droga maldita chamada crack. Eu não sei qual é o problema, mas eu te peço nesse instante, visita cada um deles agora, no leito de hospital. Quantos, meu Pai, que estão desenganados pelos médicos? Quantos que já não têm mais chance, já não têm mais nenhuma esperança? Senhor, visita eles agora, em nome de Jesus. Quebra, meu Pai, esse laço de morte, essa sentença de morte. Em nome de Jesus, visita cada um deles e derrama do teu poder. Faz a tua obra. Abra a porta do emprego. Cura, liberta, transforma. Faz, Senhor, o teu mover do Espírito nessas pessoas. Eu declaro que cada um deles já recebeu a tua resposta, já recebeu, meu Pai, a solução do problema deles, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso para a honra e glória do teu santo nome. Que todos já estão curados, libertos, transformados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu Deus, e graças a Deus. Amados, o Senhor já fez a tua obra na tua vida. Receba em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor os abençoe abundantemente, cobrindo a tua vida com seu sangue. Que Ele derrame sobre vós as tuas bênçãos, as tuas misericórdias.
e o poder dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor, Criador do céu e da terra. Suas maravilhas não têm fim, sua bondade é eterna. Santo